Olá, boa tarde. Estamos aqui numa edição especial do Cartão Verde. Vocês acabaram de acompanhar a vitória da Costa Rica sobre a Argentina por 3-1, que rendeu a Costa Rica o terceiro lugar do Torneio Internacional de Futebol Feminino. Na verdade, com um grande finale, né, Celso Zelt? Muito boa tarde. Golaço da Herrera ali no final. Gostei de ver a Tintina ali, uma cara de menina total. Menininha de tudo. Opa, boa tarde, Vladimir. Boa tarde, pessoal. É isso aí, o futebol feminino ganhando cada vez mais espaço, né? Em torneio internacional. Muito bacana. Vamos ver agora o Brasil na decisão, na hora da decisão. E um palco dos mais importantes também, né? O Pacaembu. A gente nem sempre vê o futebol feminino no cenário que ele merece, né? E realmente o Pacaembu é um lugar, assim, muito nobre mesmo. A gente tem a nossa responsabilidade só aumenta, hein? Nessa edição especial aqui, está misturado com o almoço de domingo do pessoal, hein? Tem coisa mais sagrada que isso, seu Zelt? Me fala. Não tem, domingão. O pessoal que está no Pacaembu tem direito a uma visita ao Museu do Futebol. Basta apresentar o ingresso, hoje a entrada é gratuita no Museu do Futebol, que fica no estádio do Pacaembu. Então, é para vocês, isso mostra também o quanto o dia é especial, né? Porque normalmente em jogos do Brasileiro, por exemplo, o museu fecha, né? Para não ter, mas hoje está aberto. Compatível com o futebol feminino. E tem a possibilidade dessa tabelinha. Muito bem lembrado, Celso Zelt. Bom, a rodada de final de semana do Brasileirão começou com São Paulo e Grêmio jogando no Morumbi. Os São Paulinos ficaram na bronca. A gente vai ver como é que foi o enredo desse jogo. Ô, Celso, sobre o Antony ali, que é onde a gente terminou o enredo que a gente estava contando, fiquei com a impressão de que ele sentiu a responsabilidade, um 0-0 no Morumbi, o Grêmio avançava, se de repente ele não para a jogada ali, ia sobrar para ele de qualquer jeito, acabou vaiado o garoto. Pesou um pouquinho para o rapaz, mas o São Paulino já viu esse filme, né, Vladir? 2 pontos também muito lamentados nessa campanha, foram quando o São Paulo pegou um Flamengo totalmente reserva. Ontem o Grêmio não era totalmente reserva, porque alguns dos seus reservas estão à altura dos titulares, Luan, Tardelli, mas de qualquer forma, para quem pensa em título, o São Paulo teria, até mais do que fazer o resultado, também mostrar um futebol mais efetivo. O São Paulo mostrou pouco repertório contra um Grêmio bem armado na defesa, acabou dando nisso, um 0-0 frustrante. Você falou dessa questão de time reserva, né? Eu acho que esse time reserva do Grêmio, se não tivesse um jogador como Cebolinha, por exemplo, o Everton, já seria problema. Um cara como o Everton dá uma alma danada para o time, né? Seja qual for a escalação, né? Seu senhor sentiu assim também, né? Outra preocupação. Ele, na verdade, só atuou porque não pode atuar no jogo da Copa do Brasil, que é o que o Grêmio tem em mente nesse campeonato, né? Mas o São Paulo tem essa responsabilidade. O São Paulo quer ser campeão, né, Vladir? Todo mundo então fala vai ter que jogar mais, né? Só vai ter que jogar mais e vai ter que pontuar mais em jogos em casa, contra adversários importantes, que dão essa vantagem de não vir com a sua força total. Agora, eu confesso para você que entre as coisas que eu li a respeito do São Paulo, acho que a Folha de São Paulo publicou ontem uma entrevista com o Lugano, que seria o responsável por trazer o Daniel Alves, estava em campo ali como estava o Juan Fran, né? E aí a frase que se destacou da entrevista dela pelo Lugano é que ele teria dito para o Daniel Alves, ganhar do lado do Messi é fácil, eu quero ver você ganhar aqui. Pelo jeito tá virando um desafio. Psicologia Lugano, né? Psicologia Lugano, né? Mas tem um que é de verdade, né? Totalmente... Claro, o Daniel, não esperaria aqui no futebol brasileiro o nível de companheiros e de jogo e até de intensidade que ele tinha nas partidas na Europa. Mas o São Paulo é um time montado, pelo menos, para competir por esse título, principalmente com Palmeiras e Flamengo, né? Embora o atual líder seja o Santos. Mas o São Paulo tem toda a condição de competir por esse título, desde que faça pontos como os de ontem. Bom, o Santos jogou fora, né, na Arena Condá contra a Chapecoense. Bom, uma das coisas que me chamaram a atenção nessa partida foi uma tentativa de cabeçada do Soteldo. Não sei se você viu depois, mas teve aquele lance que muita gente interpretou como se não tivesse sido nada mesmo, do Lucas Veríssimo com o Everaldo. Para você, era para apontar pênalti ali? Na hora, eu daria pênalti. Agora, tem uma coisa. Se muita gente interpretou que não seria nada mesmo, não é o tal do erro claro e manifesto. Se não é erro claro e manifesto, segue o jogo. O juiz estava muito certo disso e continuou certo depois que viu o VAR. É meio que na dúvida pro réu aí. Não, o VAR, Vladimir, ele veio para ajudar, não para complicar. Eu acho que esse tipo de lance, que o juiz é senhor da situação, sim, realmente o VAR não tem que chamar. Embora em muitos momentos não tenha ajudado, né? Vamos ser sinceros, né? Não, as pessoas não têm ajudado. Olha, logo mais 13h, a gente tem a grande decisão Brasil e Chile, que fecha o torneio internacional de futebol feminino. A gente já fez o convite aqui várias vezes, mas eu vou tocar a bola
Para a Tamires, ela vai começar com uma pergunta, vocês talvez já saibam responder. E depois tem o quê? Tem a Seleção Brasileira que joga a final às 13 horas. E lembrando que a TV Cultura será a única TV aberta que vai transmitir essa partida. É isso aí. Contamos com a torcida de vocês. É isso aí, Valeu. bora! Tá aí, Tamires, Érica, Letícia. A gente falou do empate do São Paulo, da vitória fora do Santos. Nos jogos de sábado pelo Brasileirão, tivemos também vitória do Bahia, né? E uma vitória do Atlético Paranaense. Pois o Ceará, até em determinado momento, estava bem, emendou a terceira derrota seguida, né? Virando o fio na classificação do Ceará, uma vitória apertada do Atlético, um jogo muito parecido com o do Santos, até na altura em que os gols saem, né, no fim do primeiro tempo. Chorado, né? Chorado. E o Bahia precisou do Arthur Caíque, que saiu do banco para fazer esse gol aos 40 do segundo. O CSA está mal classificado, mas tem vendido caro suas derrotas. Agora, o Bahia, na verdade, criou muita chance, né? O Gilberto, em determinado momento, estava acompanhando a rodada, ele estava nos assuntos mais comentados do Twitter, né? É um daqueles jogos que quem viu não acredita que foi só 1-0. Né? Mas até pelo fator psicológico, né, Vladir? O gol do Bahia sai faltando 5 minutos. E o Arthur perdeu o pênalti, né? Na verdade, também, o Jordi pegou e, na verdade, o Arthur Caíque, que a gente viu fazendo o gol, aí substitui o Arthur, né? Tava pouco tempo em gol chorado também, quase que o Jordi manda a bola para fora. O Jordi faz bom campeonato brasileiro, um rapaz revelado no Vasco, tem sido um destaque do CSA já em outros jogos. Por exemplo, no 1-0 para o Corinthians aqui na Arena, o Jordi também trabalhou decentemente. E tá sempre de olho no goleiro, né? E o Celso Zelt, a gente gosta da posição. O Douglas também é bom goleiro. Um carinho para os goleiros, né? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente já volta com essa edição especial do Cartão Verde para falar, entre outras coisas, do pra lá de aguardado jogo entre Flamengo e Palmeiras, marcado para esse domingo às 4 da tarde. E voltamos em instantes. Estamos de volta com essa edição especial do Cartão Verde, praticamente um esquenta para a decisão do Torneio Internacional de Futebol Feminino, que você vai acompanhar aqui na TV Cultura. Daqui a pouquinho, a partir da 1 da tarde, Brasil enfrentando o Chile. A gente estava falando no primeiro bloco de Brasileirão, a gente vai seguir. No Beira-Rio, o Internacional recebeu o Botafogo e quebrou a escrita. Os outros jogos do sábado, como eu até já comentei aqui com o Celso, tinham sido de placar mínimo ou tinham ficado sem gols, né? Que foi o caso do São Paulo e Grêmio. No Beira-Rio não teve miséria, não. Foram 5, hein? 3-2 para o Inter. A gente vai ver aí os gols, começando com o Lindoso, né, Celso? Já vinha jogando bem. É o fim do primeiro tempo, o Inter faz 1-0. E depois a gente vai ver o Edenilson, né? Isso. Na seguida aí o Diego Souza. Descontando. O Nico Lopes, eu não consigo me recordar agora, mas estava um tempão sem marcar, 24 né? jogos, 1.843 minutos. Isso que é jejum, hein? Depois o Marcinho vai encerrar. Bom, um Botafogo que tem sido um time valente, né? E até certo ponto competitivo, né? Foi mais uma derrota valente do Botafogo nesse campeonato, que já teve uma para o São Paulo logo na primeira rodada, um clássico para o Flamengo, e agora essa derrota que o Botafogo teve bola na trave, gol anulado pelo VAR na altura de um empate, mas o Inter também se fez impor. O Inter entrou surpreendentemente com muitos titulares. Te surpreendeu? Me surpreendeu, porque ele teve o confronto com o Cruzeiro na quarta-feira e vinha da eliminação na Libertadores. Na verdade, então, isso difícil pro Fogão, né? Isso não é meio efeito colateral dessa coisa do Grenal, que se imaginou que talvez fosse possível na Libertadores, agora né? Não quer deixar escapar. Né, o Inter não pode deixar escapar mais nada nesse ano. Olha aí, está todo mundo querendo saber o que vai dar esse Flamengo e Palmeiras, marcado para o Maraca às 4 da tarde de hoje. A gente vai ver aí algumas imagens de um treino do time do Felipão. Ô Celso, é ser simplista demais dizer que vai ser um ataque contra a defesa? No caso, a defesa alviverde. Não, porque é o que eles vêm mostrando nos últimos jogos e como filosofia de trabalho. O próprio Felipão não nega isso. E até é bom a gente ter imagens de treino, porque ele diz que a gente não vê treino. Mas para fazer as críticas ao estilo de jogo do Felipão, basta ver o resultado em campo. Ele tem um grande desafio hoje, desafio até mais do ponto de vista moral para o resto desse campeonato. Não, eu acho que é, na verdade, um duelo que pode deixar muito à mostra a diferença dos times. Acho que já tem uma diferença aí que incomoda um pouco o torcedor do Flamengo, talvez até com um pouquinho menos de dinheiro, ter conseguido montar um elenco que é muito mais sedutor do que o elenco palmeirense, tem o estilo de jogo, a falta de simpatia do Filipão, entendeu? O Flamengo vivia situação parecida até agora há pouco, né, Vladir? Na era Abel Braga. Cobrava-se do Abel muito do que se cobra hoje.
do Filipão. O Jorge Jesus conseguiu fazer isso no Flamengo. Embora eu acho que o Flamengo tenha mais jogadores mais exuberantes em quantidade. Né? Celso Souzelto, exuberante é o adjetivo para encaixar ali. Pelo lado do Flamengo, a gente vai ouvir o Rodrigo Caio, que está com moral e quer que o Rubro Negro, claro, fique esperto com o Palmeiras diante dessas coisas todas que a gente falou já. São duas grandes equipes, o Palmeiras tem um grande elenco, investiram muito para isso, e o Flamengo também tem uma grande equipe, e eu acho que dentro de campo, na nossa casa, sabemos que isso favorece muito, ainda mais pela nossa torcida, pelo que eles vêm fazendo em todos os jogos, lotando o estádio, nos apoiando do começo ao fim, deixando uma energia positiva muito grande dentro do nosso estádio. É por isso que no Brasileiro ainda a gente não perdeu dentro de casa. Então, isso aí favorece muito. Mas são 90 minutos que vence quem está melhor, quem está mais concentrado, mais focado. E a gente espera que a gente esteja numa grande tarde e que a gente possa desempenhar o nosso melhor. Bom, e a gente falava, o Celso pensou muito bem a palavra exuberante, essa exuberância que a gente vê em Bruno Henrique, em Everton Ribeiro e Gabigol, acaba até escondendo um pouco a parte defensiva do Flamengo, de quem acho que o Rodrigo Caio é a grande expressão nesse momento. Vem né? muito bem, o Rodrigo caiu como uma luva ali do Flamengo, inclusive em aspectos em que ele era cobrado no São Paulo. Liderança, a tal de imposição de presença. Ele conseguiu tudo isso no Flamengo e, de quebra, está levando a reboque o bom futebol também do Pablo Mari, que entrou muito também, bem, né? É novo, é um zagueiro de boa saída, de bola. Ele só é um pouco mais pesado. Mas até nisso o Rodrigo ajuda, que a dupla compensa. Bom, a Thaís Picarte, nossa comentarista de futebol feminino, já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar Brasil e Chile, a decisão do torneio internacional de futebol feminino. Thaís, muito bem-vinda. A gente separou agora há pouco, a gente teve a decisão do terceiro lugar. A gente teve até um grande finale ali, né, com o gol da Herrera. A gente vai ver daqui a pouquinho um jogo tecnicamente melhor do que essa decisão de terceiro lugar entre a Costa Rica e a Argentina, né, Thaís? Não, com certeza. Dá para alimentar essa esperança, sim? Não, com certeza vai ser. O Chile também é uma equipe em ascensão, assim, na América do Sul. É uma equipe um pouco mais organizada taticamente. Eu vi uma Argentina um pouco bem desorganizada, e isso acabou implicando nos gols da Costa Rica. Algumas falhas individuais também, mas com certeza o Chile conta com sua grande estrela, que é a goleira. Eu tenho um pouco de receio de falar da goleira, porque a última goleira que eu falei foi a da Argentina e não foi muito bem. Mas, enfim, se isso acontecer também não vai ser ruim pra gente. É uma equipe que tem suas peças-chave, não depende de uma única jogadora, é uma equipe mais coesa. Eu acredito que vai ser um jogo bacana, mas com certeza o Brasil é favoritíssimo. Ó, a gente tem cumplicidade total aqui, até quem acompanha o Cartão Verde sabe muito bem disso, porque eu, quando moleque, gostava de jogar no gol, Celso Zelt também, então a gente gosta disso. E gostei também de ver que você tinha falado, né, da falha da goleira argentina quando a Tintina fez o primeiro gol, mas depois, durante a transmissão, você acabou absolvendo, né? Ela naquele chute da Herrera no final. Na verdade, ela teve a sua absolvição, né? Não, goleiro que é goleiro tem que se defender, né? Já tem os atacantes aí para acabar com a gente, né? Para pegar no nosso pé. E tem que ser justo, né? A gente entende um pouco mais de técnica, entende um pouco mais de colocação, de posicionamento, então eu tô aqui para falar o que realmente está acontecendo. E ela se absolveu, fez uma reposição boa, fez algumas boas defesas, mas uma goleira jovem tem que evoluir ainda bastante, né? E a Thaís sabe que uma das qualidades de um grande goleiro é não se abater, né? Toma o gol, o jogo continua. Sempre falo isso para o meu filho Daniel, que é goleiro também. A gente vai passar a bola para a Natália já. Eu queria só encerrar te perguntando o seguinte, Thaís. Há um favoritismo no Brasil na decisão que a gente vai ver daqui a pouquinho? Não, com certeza. O Brasil é favorito absoluto. O que se espera do Brasil é que faça um grande jogo, que crie muitas oportunidades. A Natália vai falar um pouquinho mais sobre a escalação, mas a gente já vê algumas trocas. Então a Pia vem já empregando sua marca e colocando as jogadoras para rodar, para realmente
criarem um corpo, né? Então, eu espero que o Brasil faça um grande jogo. Sim. Bom, ó, muito obrigado, Thaís. Boa transmissão. A gente se vê no intervalo. Celso Zelt, aquele abraço, Thaís. prazer de sempre. Abraço, Bom, a prazer, gente Thaís. vai agora com imagens do Pacaembu, direto de lá. A gente vai ver os times já entrando em campo. Aí, ó, tá começando a grande decisão. Vou tocar a bola para a Natália Lara, que já está na área. Muito obrigado pela companhia de vocês e desfrutem desse Brasil e Chile que vem aí. Um momento muito bonito e muito importante para o nosso futebol feminino. Bom jogo!